E aí, jovens, aqui é o presbítero Rafael, professor da Escola Bíblica Dominical aqui da ADS. Eu vou aplicar hoje nessa videoaula a quarta lição do segundo trimestre, que tem como tema Vencendo Obstáculos. Esse tema vai falar sobre a travessia do Jordão. E para iniciar, nós vamos falar dos propósitos da nossa aula. Os propósitos são apresentar os detalhes gloriosos que envolvem a travessia do Jordão, mostrar como Deus promoveu a superação dos obstáculos naturais, aparentemente intransponíveis. E a terceira coisa é compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Para nós iniciarmos, nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. Essa travessia, ela tem um tipo muito importante para nós ultrapassarmos os nossos obstáculos. A primeira coisa que nós podemos aprender é que este dia não foi um dia qualquer, foi um dia diferente. A primeira coisa é que foi um dia de cumprimento de promessa. O Jordão, a travessia do Jordão foi um dia de cumprimento da promessa. Foi o primeiro obstáculo que Josué teve para começar a conquistar Canaã. Não era qualquer obstáculo, era o Jordão, e este na sua temporada de cheia. Se nós olharmos também, essa passagem ela vai mostrar a afirmação do líder Josué. Deus estava mostrando que era com Josué assim como era com Moisés, porque nós já falamos em outras aulas. Moisés, ele abre o Mar Vermelho pela ordem de Deus. Assim, Josué também inicia esta caminhada para Canaã, para tomar Canaã, tomar posse da promessa, também abrindo, mas agora o Rio Jordão. Se nós olharmos também, essa travessia do Jordão, ela demonstra a glorificação de Deus para o povo. O povo tinha que entender que o mesmo Deus que era com Moisés em todas as dificuldades do deserto, assim também seria com Josué no momento da passagem do Jordão. Quando nós olhamos, quando ele vai passar do deserto para Canaã, Jordão é o primeiro obstáculo, mas viriam outros obstáculos, mas o povo tinha que entender o quanto era importante obedecer a Deus, porque Deus pelejaria por eles as suas batalhas. Era necessário obedecer e ter fé, e assim Deus faria eles serem vitoriosos sobre todos os seus obstáculos, porque tudo aquilo fazia parte de uma promessa. Se nós olharmos também, para terminar essa primeira parte, nós vamos ver que essa passagem do Jordão servia para o temor dos inimigos. E isso é muito importante. Não foi em qualquer lugar que eles atravessaram o Jordão. O Jordão tem uma extensão hidrográfica muito grande, porém, eles atravessam de frente de Jericó. Bem na frente... Vira um pouquinho. Eles atravessam bem na frente de Jericó. Eles vão atravessar para que os seus inimigos temam. Segundo Josué capítulo 5 diz que o coração desses inimigos desfaleceram com aquilo que Deus fez. Olha, preste atenção. Todas as vezes que você vir para pelejar, batalhar e obstáculos se levantarem sobre a sua vida, se nós olharmos, Deus permite que muitos obstáculos se levantem na nossa vida. E nós, jovens, muitas das vezes murmuramos como aquele povo do deserto murmurou. Muitas das vezes nós desfalecemos e fugimos assim como Elias fugiu. Mas não, quando os obstáculos se levantam, nós temos que fazer a mesma postura que Josué fez, a mesma postura que o povo teve, a mesma postura que Josué teve. Que postura foi essa? É a postura de se manter firme e obedecer, mesmo que as circunstâncias digam que não tem como, mesmo que pareça intransponível os obstáculos. Deus tem vitória para a minha e para a sua vida. Quando nós olhamos a passagem do Jordão, nós entendemos o quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas. Nós, muitas das vezes, não nos estamos apercebidos, mas Deus tem trabalhado até mesmo no oculto. Nós vamos ver que o tempo vai passar e coisas maravilhosas acontecerão com este povo, mas a travessia do Jordão é para ser lembrado. Se nós olharmos isso, segundo o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 3 diz:
E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Esse dia foi um dia importante. Que dia foi este? A travessia do Jordão e a Páscoa da saída do Egito acontecem no mesmo dia. Olha que coisa interessante. Deus é um Deus que trabalha nas pequenas coisas. Deus tem as suas minúcias que nós não entendemos. 40 anos depois da saída do Egito, do Êxodo, vai ter a entrada em Canaã. Nós vamos ver que Deus trabalha isso no coração daquele povo. Do mesmo modo que o povo estava sendo libertado das cebolas e da escravidão do Egito, naquele momento eles estariam entrando em uma terra que mana leite e mel. Uma terra que era promessa deles desde os seus patriarcas. Isto é para nós entendermos que Deus, Ele é fiel. Mesmo que muitas das vezes nós somos infiéis com Ele, Ele sempre permanece fiel, jovens. Se nós olharmos esse texto, nós vamos entender como Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Olha que coisa interessante. Se nós olharmos, o calendário judeu, ele é dividido em calendário civil e calendário religioso. Como assim, Rafael? Os judeus não contam o calendário como nós contamos. O calendário judeu, ele conta desde o início. Eles contam, os rabinos, eles contam como se iniciasse de Adão. E já está com mais de 5.000 anos esta terra. Esse é o calendário civil deles. Os judeus contam o mês Tisrei como o primeiro mês do calendário civil. E o religioso começa com esse texto que eu acabei de ler, em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Eles começam a contar o calendário religioso a partir desta Páscoa, da Páscoa da saída do Egito. 40 anos depois, o Jordão seria aberto, de forma diferente, porque se nós olharmos, os dois milagres são similares, porém diferentes. O Jordão, ele vai ser aberto de forma diferente do mar. O Mar Vermelho, ele foi aberto com um vento que abre as duas partes e ele é aberto no meio. Porém, o Jordão, a Bíblia vai dizer que quando os pés dos sacerdotes tocam na água, a parte de cima do rio, ela cessa em um montão de água e todo o resto da água vai abaixando até o Mar Salgado, que é o Mar Morto. A partir daquele momento, eles passam em pés enxutos. Deus, Ele é maravilhoso. Se nós olharmos agora, vamos andar um pouco, e a Bíblia vai dizer que Josué, capítulo 3, versículo 7, que Deus encoraja Josué, dizendo: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus, Ele separa aquele momento da passagem do Jordão para encorajar o seu líder. Também nós vamos ver Josué falando, Josué capítulo 3, versículo 10. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Se nós olharmos, do mesmo modo que Deus encoraja Josué, Josué pega aquilo que Deus fez com ele, aquele encorajamento, e encoraja os seus liderados. Jovem, seja encorajado neste dia. Deus tem palavra de vitória e tem grandes coisas para a sua vida. Você é mais do que vencedor. Não tem obstáculo que possa parar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se nós olharmos, a arca foi o instrumento usado por Deus para apresentar aquele milagre. A Arca da Aliança foi apresentada diversas vezes em diversos ensinos.
Eu não venho hoje minuciar o que a arca era, mas o que ela representava para o povo. A arca representava a presença de Deus. Diferente da presença de Deus representada da arca no deserto. Por quê? Porque se nós olharmos, a presença de Deus na arca no deserto estava frequentemente no meio do povo. O tabernáculo era feito no meio de todas as tribos, e aí a arca estava no meio do povo. Neste milagre, de forma específica, Deus manda a arca na frente com os sacerdotes. Não era natural os sacerdotes levarem a arca, mas sim os levitas. Porém, de forma especial, Deus manda os sacerdotes irem na frente. Quando eles pisam no Jordão, o Jordão para. E assim o milagre acontece. Se nós olharmos, existe algo interessantíssimo nesta passagem. Cerca de 2.000 côvados, quase 1 quilômetro. Muitas daquelas pessoas não viam a arca com seus olhos. Muitas daquelas pessoas não estavam perto dos sacerdotes, não estavam perto do Josué e continuam adentrando ao Rio Jordão. É assim na vida cristã. Nós não andamos por vista, mas por fé. Se Deus mandou você entrar em um rio que está com um montão de água levantada ao seu lado, não tema, porque Deus cuida da sua vida. Parece que o mar vai cair sobre a sua cabeça, parece que você não vai conseguir, mas eu digo, se você continuar andando, caminhando, debaixo da promessa do Senhor, você conquistará a sua vitória. Você conquistará e vencerá os seus obstáculos. Também, nós vamos ver que para eles atravessarem foi necessário algo importantíssimo para a vida cristã, que é a santidade. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santidade é algo imprescindível para que eu e você possamos conquistar no reino de Deus. Segundo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz que sede santos, porque eu sou santo. Deus, Ele tem diversos atributos ligados a Ele. Porém, o atributo da santidade é o único que é citado 3 vezes de forma consecutiva. Ele é santo, santo e santo, para demonstrar que a sua santidade é algo que é inegociável. Nós não podemos negociar santidade. O que é santidade? Santidade é separação. Jovem, falar de separação é falar daquilo que eu e você temos que viver todos os dias da nossa vida. A todo tempo, nós somos atacados para que nós possamos não mais nos separarmos deste mundo. Esse mundo quer que nós o abracemos, porém, nós devemos nos separar. O povo foi chamado um momento antes. Que momento era esse? Um momento de separação. E neste momento, eles deviam se santificar. Naquele momento, eles não seriam mais pais, filhos, sacerdotes, líderes, não. Seriam um povo se santificando, porque Deus faria grandes coisas no outro dia. Deus tem grandes coisas para você amanhã, jovem. Preste atenção nesta palavra. Se nós atravessarmos o Jordão ele vai trazer sempre algumas dificuldades. A primeira dificuldade que o Jordão traz é que ele estava cheio no momento que eles vão atravessar, não foi em qualquer momento. Foi no momento de cheia do Jordão. Como eu falei no início dessa videoaula, Deus separou um momento propício para mostrar que ele era grandioso para aquele povo. Segundo Josué, capítulo 3, versículo 15, diz que: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e aos pés dos sacerdotes que levavam a arca, se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas rincheiras, todos os dias da cega. O Jordão estava cheio. O Jordão era impossível atravessar.
Aos olhos humanos era impossível. Segundo o Evangelho de Lucas, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. O Jordão, aos olhos dos inimigos, aos olhos de Jericó, era impossível ser atravessado daquele momento. Era impossível. Por quê? Porque o Jordão estava em época de cheia. Ele estava muito cheio e milhares de pessoas deveriam atravessar. Crianças, idosos, mulheres, gestantes deveriam atravessar o Jordão. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele propicia o milagre. Mas também, quando nós olhamos dificuldades, Deus nunca deixa que as dificuldades possam apagar a sua bondade. Como assim, Rafael? Quando eles atravessam o Jordão, do mesmo modo que o Jordão estava cheio para trazer dificuldades, a Bíblia também vai dizer que era momento de cega, era momento de colheita. Quando eles atravessam o Jordão, eles encontram do outro lado trigo bom para alimento, pasto verde, água limpa. Deus, Ele sempre tem, depois de uma dificuldade, uma bonança para você. Se nós olharmos Marcos capítulo 4, na passagem do vento que bate sobre o barco, nós vamos ver que logo depois daquela dificuldade vem a bonança. Assim é Deus. Talvez a dificuldade que você está achando que é para te matar, é que Deus lá na frente vai te dar a vitória. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 5, versículo 11 e 12: e comeram do trigo da terra de todo o ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram o mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram as novidades da terra de Canaã. No mesmo ano, eles comeram a novidade da terra de Canaã. O maná cessou. Deus, Ele tinha grandes coisas para aquele povo. No deserto, era maná. No deserto, era água da rocha. Porém, naquele momento da travessia, logo depois de atravessar, a partir dali, eles estariam em terra que mana leite e mel. Deus, Ele nunca abandonou o seu povo. Mesmo com todas as dificuldades, Ele sempre tem uma providência nas suas mãos para entregar para o seu povo, que é fiel. Para terminar, nós vamos falar do que nós devemos lembrar da obra de Deus. Esse milagre não foi um milagre qualquer. Esse milagre é o primeiro milagre que Deus propicia ao seu povo a entrar em Canaã. Porém, nós temos que ser gratos. Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Você tem sido grato por tudo que Deus tem feito sobre a sua vida? Por que eu faço essa pergunta, jovem? Porque esse texto que eu acabei de ler, ele demonstra isso. Deus, Ele faz o milagre do Jordão, pede e instrui Josué para que ele pegue 12 homens de cada tribo. Eles tirem pedras, atravessem o Jordão e depois de atravessado o Jordão, levantem um memorial de pedras para que esse memorial ficasse como lembrança às outras gerações. Toda vez que um jovem perguntasse que pedras são essas levantadas, eles contariam a história. O nome disso é gratidão e memória daquilo que Deus fez. Seja grato por Deus. Isso me faz lembrar de uma passagem muito importante sobre gratidão, que é quando Jesus cura 10 leprosos. E a Bíblia diz que um só volta para agradecer, um só volta para cultuar, um só volta para prestar culto ao Cristo, a se render, a caminhar, a estar com Ele.
Seja grato. Deus tem feito grandes coisas na sua vida e você seja grato a Ele. Nós vamos ver também no texto de Josué, capítulo 4, versículo 9. Levantando Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Interessante é que não foi Deus que pediu para Josué levantar aquele memorial, mas foi Josué que quis levantar aquele memorial. É importante nós entregarmos de bom grado aquilo que Deus tem feito por nós. É importante porque quando nós olhamos o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44, estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observada a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos depositaram na arca do tesouro, porque todos depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Deus, Ele não está à procura de quantidade, Ele está à procura de qualidade. O que você tem entregue para Deus? Qual é a qualidade da sua entrega? Josué, mesmo sem Deus pedir, ele para e faz um memorial no meio do Jordão. Jovem, Deus ele está esperando de você uma oferta especial. Oferte a sua vida a Deus. Não perca a oportunidade. Os obstáculos não podem parar a sua caminhada. E você que ainda não é cristão, preste atenção. Não há obstáculo que Deus não possa solucionar. Para terminar, eu queria ler que as dificuldades não podem calar a sua esperança. Você pode estar passando o que você tiver que passar, qualquer tipo de dificuldade. A esperança em Deus tem que ser maior, porque Deus tem solução para todos os seus problemas. Amém? Eu queria agradecer você, jovens, por estar conosco, nos acompanhando, estudando a palavra de Deus, se voltando à palavra de Deus. Não deixe que o que o mundo te apresenta venha te deixar desesperado. Coloque a sua esperança em Deus. Jovens, orem comigo. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade que tem nos concedido estar estudando a sua palavra. Senhor, que nós não venhamos somente ser ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela. Toma cada jovem, Senhor, cada homem, mulher, cada pessoa, Senhor, que está escutando, Senhor, essa videoaula e abençoa de forma especial. Não deixa, Senhor, que os obstáculos deste mundo, os obstáculos da vida cotidiana, possa afastar a esperança que nós temos no Senhor. Pai, muito obrigado. E eu te agradeço por tudo, Senhor, que tens feito sobre a minha vida e a vida dos seus filhos. Amém. E graças a Deus.